Fala galera, como é que você está? Eu de verdade espero que você esteja bem. Pessoal, vou te ensinar uma coisa hoje muito importante, que é uma leitura de gráfico, algo bem iniciante, tá bom, gente? Eu não quero encher aqui, entupir você de informação, eu quero aqui te trazer informação válida e onde você consiga ter resultado, tá bom? Tem coisas que às vezes não vai entrar tão fácil na sua cabeça e talvez entre mais com a prática, com a execução, tá bom? Do que só na teoria, só de você visualizar isso daqui, tá? Isso aqui serve para tanto para pessoas que nunca viram algo como isso e para pessoas que viram, tá bom? São robôs e robôs, a gente tem estratégia, a gente tem 68 bots hoje, tá bom? E subindo e acrescentando, a gente toda semana a gente coloca 2, 3 bots novos. Então tudo isso são novidades que a gente acaba trazendo para vocês de forma 100% gratuita, tá, gente? Quando a gente entra aqui na Derive, tá bom? O que é a Derive, tá? A Derive é a nossa corretora onde a gente loga e onde a nossa plataforma consegue se parear a ela, tá bom? Consegue se ligar a ela e a gente consegue utilizar das nossas estratégias automáticas nela, tá bom, gente? Então aqui, se a gente for ver, a gente tem aqui aquele gráfico que é chato, aqui ele tá em si... não tá como candle, né? Se dá pra gente em si mudar ele aqui, ó, quer ver, ó? Aqui a gente consegue pôr ele, por exemplo, como candle, ó, de 1 minuto, a gente consegue já colocá-lo como candle, e aí aqueles gráficos que a gente conhece, que a gente já viu várias e várias vezes, que são difíceis de analisar, beleza, gente? Eu não vou mentir, não são gráficos fáceis, a gente vai ter aula sobre isso, tá bom? Não aqui em si, mas nas nossas mentorias a gente tem aula sobre esse tipo de gráfico, como analisar, como operar em gráficos como esse. Mas hoje o que a gente quer mostrar é isso daqui. Você vai vir na Smart Trader, tá bom? Quando você vir aqui para Smart Trader, você vai cair nessa página, tá bom? Essa é uma página que a gente mais utiliza. Eu mesmo, Pedro, muitas das vezes eu já tenho o site salvo, Smart Trader, tá bom? .derive.com. Eu geralmente já tenho todo esse site salvo aqui no meu setup. Então é simplesmente eu colocar, clicar e já vai cair diretamente nesse, tá? Mas caso você caia naquela aba, você tem que se direcionar para Smart Trader. Caso você já coloque Smart Trader, é como está aqui, ó, tá vendo? Como está aqui em cima, aqui na nossa parte, ó, smarttrader.derive.com, tá? Caso você caia aqui também, não tem problema nenhum, tá bom, gente? E aqui é uma forma de operação manual. Pessoal, aqui, ó, todo mundo tem acesso a 2 contas, tá? A demo, talvez hoje você só esteja na sua banca demo. E aí você pode vir aqui a qualquer momento e resetar esse capital. E tem um capital de 10 mil dólares. E a sua conta real, tá bom? Essa minha conta real em si, acho que ela tá zerada, tá com 93 centavos, tá? Mas aqui na sua conta demo você consegue ter acesso até 10 mil dólares quantas vezes for necessário. Então, pô, Pedro, eu tô com 10 dólares, 100 dólares lá, eu gostaria de ter de novo meus 10 mil dólares pra me treinar. Você vem aqui e coloca e reseta o seu capital. Beleza, gente? Se você não tem sua conta, real aqui, em algum lugar aqui vai estar disponível para você create real account, tá bom? Para você criar a sua conta real, ou real account, ou real, qualquer coisa que você clicar que seja nesse sentido, provavelmente você já vai construir, você já vai criar a sua conta real, beleza, gente? É importante que você tenha acesso à sua conta real, tá bom? Muito importante, tá? Aqui você vai vir nessa aba aqui, ó, onde a gente vai selecionar o mercado que nós vamos operar. Você vai vir aqui no mercado de derivativos, tá bom? E vai vir aqui em sintéticos, tá? E aqui tem 2 opções, ó, vou clicar aqui no Forex de novo, que é o primeiro lá que aparece quando você clicar, ó, vai estar aqui, ó, Forex. Ou você desce fazendo uma rolagem até o último, tá vendo aqui, ó, que ele já foi pro índice sintético, ó, você vai subindo, ele vai subindo também, vocês estão vendo isso, tá? Que é que vocês vão praticamente nos últimos e você vai selecionar qual índice de volatilidade, tá bom? Hoje nós operamos nos índices de volatilidade e eu vou explicar isso pra você como o que é que isso é, porque o nome é índice de volatilidade, tá? Hoje a Derive é uma das biggest players, é uma das maiores corretoras do mundo, tá bom? Uma corretora que tem 20 e poucos anos aí, quase 30 anos, uma corretora antiga, muita credibilidade, muito séria, com sede em vários países, tá bom? Então, assim, é uma corretora muito, muito grande, ela opera diversos ativos, tá? E o que ela faz? Ela, para ter um modelo de mercado onde funciona 24 horas por dia, ela é tão grande que ela conseguiu reunir todos os ativos que ela hoje opera, que ela tem licenciatura para fazer as suas operações e construir índices de volatilidade. São todas esses ativos dela se tornam uma volatilidade e se tornaram índices para nós, tá vendo?
Aqui, então, aqui tem o índice de volatilidade 10, 10 1 segundos, 25, 25 segundos. Todos esses são índices de volatilidade. Então, hoje, a corretora tem volume suficiente para ela ter quantidade disso. Então, a gente consegue hoje operar 24 horas, 7 dias da semana. Então, Pedro, o que é que isso altera? Isso altera horários? Sim, tá bom? Então significa que às vezes na madrugada, às vezes vai ter menos pessoas operando, vai ter menos as pessoas operando em outros mercados e o volume desse mercado não é tão grande. Então, pelo fato de não ser tão grande, a volatilidade dele se torna diferente. Por isso que a primeira dica que a gente dá é essa, anota aí no seu caderninho. Opere sempre o mesmo horário. Pedro, eu opero de madrugada, opere sempre de madrugada. Opero de tarde, opere sempre de tarde. Por quê? Porque geralmente esse volume se repete, todos os dias é a mesma coisa, né? Então eu particularmente, hoje pela minha liberdade, eu consigo operar pela manhã. Então pela manhã eu sei mais ou menos o padrão que se repete, a quantidade de volume de pessoas que operam nesse mercado, eu já sei que mais ou menos como é que ele funciona e etc. Então, essa é a indicação que eu dou pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui o volatilidade 10, tá? E vocês sempre vai colocar aqui nessa opção de dígitos, tá vendo? Tanto faz, tá, gente? Como a gente faz análise, tanto faz onde você coloca. Se é match ou de fé, se é even ou DD, se é over ou under. No meu caso, eu coloquei aqui over e under, tá bom? Que é acima ou abaixo, porque a nossa ideia aqui é só saber como que eu vou encontrar esse gráfico, tá? E aqui, ó, você vai ver que tá o chart. Chart é gráfico, tá bom? É aquele gráfico já de candle, lembra que eu acabei de mostrar pra vocês, ó, se a gente joga aqui em minuto, ó, ele vem pra aquele gráfico de candle chato, né? Não é chato, tá? Bom, gente, isso aqui tudo dá dinheiro, tá? Tudo isso aqui dá dinheiro, mas não é o que a gente vai utilizar agora. Você tem aqui na explicação, tá bom? Aqui é onde tá a explicação de tudo como funciona. Caso esteja muito difícil pra você em inglês, você pode vir aqui e escolher a melhor língua pra você, tá bom? Tem espanhol, italiano, francês. Espanhol talvez é mais difícil da gente compreender, tá bom? E aqui é o gráfico onde a gente mais utiliza, tá? Aqui tá o índice de volatilidade 10, é o que a gente colocou. E aqui tá os últimos números, né? Os últimos tic-tacs que se movimentaram. Esses números são exatamente esses daqui, ó. Que é o gráfico que tá acontecendo agora. Tá vendo? É um desenho de gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O último dígito geralmente é o dígito que está se movendo aqui para nós, ó. Vou colocar aqui no 25 que vocês vão entender melhor, ó. 2, tá vendo que movimento aqui, ó? 8, movimentou o 8 aqui embaixo. Ó, pode ver, ó. 7, movimentou o dígito 7 ali embaixo. O 5, ó. O 8 de novo. Ó, movimentou o 8 de novo, tá crescendo, ó. O dígito 4 acabou de subir. Dígito 1 acabou de subir. Então, esse dígito é a mesma coisa daqui de cima, tá bom? É uma forma da gente conseguir analisar um passado, talvez, desses dígitos, tá? E aqui como que funciona, gente? O gráfico é simples, tá? O gráfico, ele tem algumas regras básicas. O primeiro dele é, o gráfico, ele só pode ter duas ações. Ou ele tá subindo ou ele tá descendo, tá bom? Ele pode estar subindo e descendo, tendo uma volatilidade muito rápida. Ele pode estar só subindo, ele pode estar só descendo. Mas ele tá sempre tendo essa ação de eu subindo ou descendo. Então, tem algumas estratégias que a gente utiliza que eu não sei se eu vou me aprofundar muito nisso agora, tá bom? Porque não faz tanto sentido. A minha ideia aqui é mais explicar pra vocês. É uma aula introdutória, né? E aonde o gráfico está subindo e descendo. Então tem algumas análises que a gente utiliza. A queda do gráfico, por exemplo, aqui tá 34%, ó, tá 32%. Vai começar um movimento de queda. Vocês vão ver que essa porcentagem vai começar a cair, tá bom? Como eu sei disso? Porque ele subiu até onde eu considero ser um nível quase máximo, né? Dificilmente sobe mais que isso, ó, tá vendo? 28%, 24%. Pô, Pedro, como você sabe isso? Parece que você já tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha praticamente certeza, pelo padrão que eu já conheço dos gráficos, né? Geralmente é assim que eles funcionam, tá? Então, tudo isso é importante que a gente saiba pra gente ter o máximo de resultado, tá bom? Galera, olha só. E o segundo pilar também muito importante, tá bom? Que a gente fala é em relação ao gráfico. O gráfico, um segundo pilar muito importante em relação ao gráfico, pessoal, é que todo gráfico, ele representa o passado, ele não representa o futuro. Impossível a gente ter noção do que é o futuro, a gente saber precisamente do como que vai ser, do que isso acontecerá no futuro. Mas você pode falar, pô, Pedro, mas você acabou de me mostrar que você tinha certeza que um dígito ia cair. Sim, base à minha análise passada, em base ao meu passado, eu tenho a previsão, eu tenho a intenção, eu tenho a porcentagem, né? Eu tinha ali uma certa porcentagem de certeza, uma certa porcentagem de precisão que iria acontecer isso, que aquele tal dígito, enfim, ele ia baixar de 32 e ia começar a ter um movimento de queda, né? Em base ao passado, né? Então, como que funciona, gente? Aqui a gente tem os números de ticks, tá? A gente tem 25, 50, 100,
500 e 1000, né? Esses são os últimos 1000 ticks, é como se fossem os últimos 10 minutos de operação, os últimos 10 minutos de movimentação que houve aqui nesse índice sintético de 10, tá bom? Nesse índice de volatilidade de 10. Beleza, gente? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O dígito 9, ele tá em 8%. Das últimas 1000 movimentações que teve esse nosso mercado, 8,10% foi só no dígito 9. Então, ou seja, ele é o dígito que menos caiu. É o dígito que nas últimas 1000 operações é o dígito que menos caiu. E aqui em compensação o dígito 6 é o que mais caiu, 12%. Tá vendo? Aqui, ó, nos últimos 500, o dígito 6, ele tá ainda 12%. O dígito 1 o dígito 7 é o que menos caiu. O dígito, agora aqui em 10, o dígito 3, ó, quando a gente coloca, perdão, nas últimas 100, esse que mais caiu em si, ele já não tem muito um padrão assim a se seguir, a ficar estático, né? Como ali nos últimos 1000, nos últimos 500, tá? Ele já tá mais próximo da nossa realidade, próximo do momento de agora. E assim sucessivamente, ó, os últimos 50 e os últimos 25, é como se fosse exatamente o presente, né? Então a gente vê aqui, movimentou 7, ó, vai movimentar, movimentou 9, movimentou 1, assim sucessivamente, ó, 9, e a gente vê que é precisamente o que acabou literalmente acontecer. Nos últimos 25, o que mais tá caindo é o dígito 9. Então aqui a gente, com os últimos 25, a gente consegue ter uma menção melhor. Pedro, para que você usa dos 1000 aos 25? Por que você fica vendo o passado às vezes tão longe? Porque eu consigo ver, às vezes eu olho os últimos 1000 e eu vejo que um robô ele opera um exemplo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Os últimos 1000. Eu vejo que eu tenho um robô, um exemplo que perde aqui no dígito 5 e no dígito 9. Mas eu vejo que é o dígito que nas últimas 1000 operações é os que mais estão caindo. Então o que eu posso disso daqui analisar? Falar, talvez não é um bom cenário para mim operar esse robô agora. Entendeu? Talvez seria um melhor cenário para mim operar num robô que perde no dígito 1, porque é o dígito que menos está caindo nas últimas 1000 operações, entendeu? Então isso a gente consegue ter uma ideia, tá? Uma outra forma de análise que a gente utiliza, pessoal, fora essa de tendência de queda, é quando os dígitos estão baixos. Então, um exemplo, aqui ó, nos últimos 25, normalmente 25 ou 50, tá? Eu sempre analiso nesses dois, tá bom, gente? Vocês vão ver isso daqui na prática, tá? Muito do que eu tô falando aqui agora, às vezes é pra você que já conhece e pra você ter um embasamento, uma profundidade sobre esse assunto. Mas eu vou trazer isso daqui na prática pra vocês aí nas próximas aulas, tá bom? Então, Pedro, o que é que você analisaria pra você entrar no robô? Um exemplo, o robô ele perde no dígito 0, no dígito 1 e no dígito 2. Perde nesses 3 dígitos. O que eu faria? Eu esperaria esses 3 dígitos estarem como 4 aqui, ó, 4%, menos de 8%, sempre abaixo. Por exemplo, agora, seria uma boa posição, um bom momento pra gente fazer essa entrada e poder desfrutar disso daqui, ó, tá vendo? Ó, tanto de movimentação que teve que não caiu neles. Por quê? Porque a maioria das movimentações não estão acontecendo nele, está acontecendo nos outros dígitos. Então é um cenário positivo pra gente, beleza, gente? Espero que você tenha entendido em relação a gráfico. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui bem básico, eu vou dar uma compartilhada aqui, vou continuar compartilhando minha tela pra vocês, mas eu vou colocar num robô pra me mostrar pra vocês essa entrada, como é que eu faria pra analisar, pra ser o melhor momento. Beleza, gente? Já volto aqui com você, um segundo. Pronto, gente, olha só, tá? Vou colocar aqui uma entrada de $10, tá? Até pra vocês visualizarem como que vai funcionar essa nossa análise. Esse robô, ele é um robô que é onde a operação dele é no índice de volatilidade 10, tá bom? Índice de volatilidade 10. Vou colocar aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Esse é um robô que ele faz uma pré-análise. Então, se eu entrar e tiver no momento errado, por exemplo, se eu quiser entrar agora, o robô ele não vai concluir a sua operação. Por quê? Porque na concepção dele, ó, tá vendo? Não é um bom momento para se operar. Então, ele não vai fazer a operação dele. Ele tem que esperar, tá? Um ótimo momento para ele entrar. Então, Pedro, qual que é um bom momento para um robô como esse? Deixa eu minimizar aqui, ó. Um bom momento é quando o dígito 8 e o dígito 9 estiverem bem embaixo, estiverem na média aqui de 4%. E eu vou pegar para fazer uma entrada com vocês. Então, quando tiver nessa média de 4%, somando os dois dígitos, dá uma média de no máximo 10%, tá? Somando os dois, dá 10%. Então, às vezes um vai estar 8%, outro vai estar 0%, outro vai estar, enfim, tá bom? Algo nesse sentido, no máximo 12%, tá bom? Somando os dois juntos, dando 12%, é um bom momento para você fazer a sua entrada. Beleza, gente? Então, olha só. Aqui, ó, vou esperar agora esse movimento cair.
esses dois estarem próximo de 4% e eu volto aqui com vocês. Então, quando isso acontecer, eu volto aqui num piscar de olho pra você. Valeu. Galera, olha só, hein? Vou aqui reatualizar pra vocês. Perdão, esse daqui ele perde no dígito 0 e no dígito 1. Então, quando o dígito 0 e o dígito 1 tiverem aí na média de 4% cada um deles, a gente vai fazer a entrada. Então, quando voltar, eu volto aqui com vocês. Valeu. Ah lá, galerinha. Vou dar aquela entrada, hein? Tá um bom momento, ó. Estão todos baixos, né? Os dois números que a gente consegue ser lucrativo. Vou tentar fazer duas entradas, tá? Uma entrada positiva e a segunda entrada também positiva, tá bom? Pô, Pedro, qual que foi a estratégia que você usou? Simplesmente a análise para baixo, quando os dígitos estão baixos, tá bom? Isso é uma das análises que aí a gente tá passando para vocês. Pessoal, é isso, valeu e até a próxima aula, hein? Tamo juntos!